eu falar com a Carla Mendes, que está também atentas lá no Notícias Agrícolas. Carlinha, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Tempo e Dinheiro. Seu áudio. Boa tarde, agora o senhor me ouve? Sim, positivo. Boa tarde, João, boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Tá, eu fiz um resumo agora do que está acontecendo lá em Paris. Sim. Né? Isso afeta os preços das bolsas, aí o Notícias Agrícolas, tanto nós aqui no Tempo e Dinheiro estamos atentos. Muito que bem. Só que nós estamos recebendo, e você também, Carla, muitas informações do interior do Brasil. Eu falei agora sobre essa PL contra a pulverização aérea lá no Maranhão, onde os esquerdistas tomaram conta da audiência pública, que é pública coisíssima nenhuma, e você me passou uma informação agora que vocês estão observando o que está acontecendo lá na Bahia, lá em Sergipe, sobre a questão do Proagro. O que está acontecendo lá? Pois é, João, recentemente o governo anunciou umas medidas ali de mudanças para o Proagro, e isso fez a alíquota do seguro aumentar. E segundo as informações, em especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu conversei com o ministro Paulo Teixeira durante o Global Agribusiness Forum, ele que é o chefe da pasta do Desenvolvimento Agrário, e questionei-o sobre isso. Ele disse que o objetivo dessas mudanças no Proagro, em essência, é diminuir o número de fraudes no programa, né? Mas, João, quando a gente olha para regiões onde o seguro, embora o seguro seja determinante para todos os locais, quando a gente vai para áreas onde o risco climático é maior, você tem uma necessidade, portanto, maior ainda do seguro. E quando a gente olha para a região da Cealba, que é uma fronteira agrícola recente do país, com muito potencial, né, João? O crescimento que o agronegócio levou para os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia nos últimos anos, em função da produção agropecuária, é bastante expressivo, e essas mudanças no Proagro, que, portanto, fazem com que a alíquota do seguro aumente, ela pode inviabilizar a produção na região da Cealba, João. Ela pode inviabilizar, foi um levantamento feito aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo Guilherme Dorigatti, que mostra que o aumento foi de 23% nessa alíquota do Proagro, e é uma diminuição progressiva da cobertura do seguro que está preocupando esses produtores. Então, enquanto as regiões estão ali distribuídas, quanto maior o risco, maior a alíquota do seguro. Só que conforme você tem uma alíquota maior, a sua cobertura vai ficar menor, porque o seu custo vai ser maior. Então, João, há uma preocupação muito grande. Se a gente olhar só para a cultura do milho, por exemplo, na última safra, né, ou na terceira safra, se a gente trazer um exemplo prático ali da região, a gente está falando de 511 mil hectares em 2018-19, resultando numa produção de 1.218.000 toneladas. Quando a gente traz isso para cá, João, para agora, a gente está falando de um aumento não tão grande de área de 511 para 657 mil hectares, mas uma produção que dobrou 2.409.000 toneladas só de milho, de acordo com dados da Conab. E essas mudanças, esse aumento progressivo de pagamento, pode inviabilizar a produção agrícola nessa região. Nós ouvimos produtores do Sergipe, da Bahia, ouvimos as federações de agricultura dos estados, e todas elas apontam que, de fato, o crescimento que vinha sendo registrado pela região pode ficar muito comprometido por conta dessa inviabilização da produção agrícola, já que vinha sendo uma força motriz importante para os 3 estados. Muito bem, já falamos então do Maranhão, agora falamos do Cealba, né, Sergipe, Alagoas, Bahia. Agora vamos para uma outra região esquecida da grande mídia, não nós, né, nem do Tempo e Dinheiro, nem do Notícias Agrícolas, que é o norte de Mato Grosso, lá na região de Itanhangá, onde tem um grande assentamento, mas que o governo, né, através do INCRA, não legalizou até hoje essas posses. Mais de 800 pessoas, 800 lotes correm o risco de serem retomados pelo INCRA. As pessoas vão ser despejadas das suas casas, de todos os investimentos feitos ali, que moram há muito tempo. E há uma insegurança muito grande lá em Itanhangá, Carlinha. Eu estou recebendo a informação agora que a população está indo para o centro da cidade. Vão fazer uma reunião agora, às 1h30 no horário deles, 2h30 do nosso horário, para protestar contra essa ameaça, essa insegurança. Está todo mundo assustado, ninguém sabe o que vai acontecer. Imagine 800 lotes sendo retomados pelo INCRA, e por falta exatamente disso que eu falei, falta de um INCRA viabilizar a posse das pessoas que produzem alimentos, Carla Mendes.
João, esse é um problema antigo no Brasil e durante o governo do presidente Jair Bolsonaro houve um aumento da entrega de títulos de terra que foi o maior da história do país, né? Assim, num período de 4 anos, durante um governo. Então, houve centenas de milhares de títulos foram entregues, né? A garantia da propriedade daquelas pessoas que são reconhecidas como proprietárias daquelas terras. E é assim que vai se resolver a questão fundiária nesse país, titulando, garantindo o direito à propriedade daquelas pessoas. E isso é uma pauta constante no Congresso Nacional, entre os líderes da Frente Parlamentar da Agropecuária. A insegurança jurídica nesse país, ela é algo que nunca deixa de acontecer. Isso vai cada vez mais, né, João, inviabilizando mais áreas de produção, inviabilizando as famílias, gerando uma indignidade, porque você está há tantos anos naquela terra, né? Tem todos os documentos, o que lhe falta é o título, menos que você consiga provar. Então, João, a questão fundiária, né? E essa questão da titulação, ela é fundamental. Ela é fundamental. Nós avançamos muito durante o governo de Jair Bolsonaro e depois tivemos um retrocesso bastante significativo nesse 1 ano e meio do governo Lula III. Então, é uma pauta, reforço, constante no Congresso Nacional, em especial na Frente Parlamentar da Agropecuária, mas claro, né, João, vai depender da gente ver o governo deixar a ideologia de lado e colocar em pauta aquilo que está na lei, aquilo que pode ser previsto na lei para que mais famílias, mais pessoas não precisem passar por um momento como esse, né? Então é assustador o que está acontecendo ali no norte do Mato Grosso. Tá. Antes das suas atualizações e seus hard news sobre o movimento dos preços da soja, que é a sua especialidade, quero saber também, aí na redação do Notícias Agrícolas, quais são as últimas notícias sobre esse movimento de invasões indígenas, em que pé estamos, lembrando que ontem você deixou muito claro que a solução tem que ser passar pela lei, pela Constituição, pela defesa do Código Florestal e, claro, que o debate seja centralizado no Congresso. Quais são as últimas, Carla? João, ainda reforço que os locais com maiores problemas, né, os mais agudos, se localizam Mato Grosso do Sul e Paraná. Para Douradina, em especial, para um sítio chamado Sítio José Dias, né, de 2 irmãs ali que entraram na justiça, enfim, foi emitida então a decisão do juiz, que deu o prazo de 5 dias, né, a contar do dia 23, então está quase acabando esse prazo, para os indígenas deixarem esse sítio, ali na região de Douradina, no Mato Grosso do Sul, com o acompanhamento, inclusive, de um representante da FUNAI, representantes também da Polícia Militar, junto da Força Nacional, para promover essa desocupação, e é preciso que nós não desviemos o olhar desses casos. Então, nós não temos grandes novidades em relação a isso, mas nós temos a persistência, a manutenção das invasões, o que por si só já é notícia, e é notícia ruim, é notícia grave. Não dá para também, João, deixar de falar do cumprimento da lei do marco temporal. A lei está vigente, ela foi promulgada e ela precisa ser cumprida. Então, invadir uma propriedade com essa premissa, esta pode ser uma terra indígena. Não, está no marco temporal. Não dá mais para a gente, né, simplesmente tolerar essas situações e seguir adiante. A lei está vigente, precisa ser cumprida. Dia 29, nós teremos uma nova reunião no Ministério Público Federal em Dourados, no Mato Grosso do Sul, com representantes ali da região, produtores, a FamaSul, parlamentares, o próprio Procurador da República. Então, autoridades estarão reunidas no dia 29, novamente, para tratarem de soluções que eles já deverão propor nessa nova reunião que acontece na semana que vem. Então, estamos acompanhando bem de perto, mas as invasões, João, elas continuam, né? E claro que elas vão se proliferando. Só no estado do Mato Grosso do Sul, João, são mais de 140 propriedades invadidas nesse momento, de acordo com dados da FamaSul. Então, é algo muito sério que está acontecendo nesse momento e, como eu falei, isso tomou um corpo muito grande nas últimas 2, 3 semanas, em especial nesses 2 estados. Vou pedir para o Gleidson colocar a tela das bolsas, porque os preços continuam caindo forte. Estou vendo aqui a soja perdendo 2,28 agora, 10,90. As informações que nós temos que a suspeita de que 8 terroristas teriam sido presos na Bélgica,
as estações ainda estão paradas, as estações de trens, as principais linhas que ligam Paris, como Lille no norte, Bordeaux no oeste, Estrasburgo no leste, além de destinos para a Bélgica, estão interrompidos, os portos estão fechados, principalmente na divisa. Essa bagunça toda está provocando a queda nos preços. Como é que você vê aí, acentuadamente, na questão para a soja, Carla? João, é manchete em todos os sites internacionais, todos aqueles, inclusive, focados no mercado, né? Essa condição dos atentados lá dos ataques, né? Não sei se já dá para chamar de atentado, lá em Paris, né? Em 40 minutos começa a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e há um clima de tensão bastante grande, embora seja também um clima de festa. Então, os mercados estão sentindo. No caso da soja, a gente tem alguns fatores adicionais, como, por exemplo, a greve na Argentina que não se confirmou. Estou até me valendo aqui de uma análise da Agriinvest Commodities. Então, essa greve não se confirmando na Argentina, ela alivia as tensões ali em torno da questão do farelo de soja, e, portanto, os preços dos derivados caem, hoje também ajudando a pressionar os preços dos grãos. Os modelos climáticos sinalizando uma melhora para o clima no meio oeste americano, uma queda forte do petróleo intensifica essas baixas também para óleos vegetais, vai puxar a soja inevitavelmente, e as margens de processamento na China, João, elas estão apresentando certa piora, e isso, quando o mercado está nesse movimento intenso de realização de lucros, ele vai se agarrando a todos os novos motivos que vão aparecendo, e essa diminuição das margens de processamento, né, que estavam bem boas nos últimos anos na China, elas pioraram um pouco nos últimos anos, nas últimas semanas, nos últimos dias, estavam ruins, estavam boas, elas ficaram, né, piores, elas perderam um pouco de espaço, e mais do que isso, as vendas de farelo de soja na China, elas diminuíram. Então, em maio, em abril, nós tínhamos volumes ali acima de 5, 6 milhões de toneladas, e já para junho e julho nós vimos volumes ali na casa de pouco mais de 2 milhões. Isso não sinaliza que há uma diminuição, a China parou de comprar soja, mas como eu falei, esses números vão chegando ao mercado e os investidores, os fundos que estão aproveitando ali para realizar lucros, eles vão se valer desses dados para devolver um pouco dos ganhos que a soja acumulou ao longo dessa semana. Muito bom, Carla Mendes, mais uma vez um show de informações, sempre alertando os nossos amigos, sugerindo que entrem no Notícias Agrícolas para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, e a gente vai em frente. Obrigado, Carla. Obrigada, João. Até segunda-feira. Até mais.